Boa tarde, meus queridos e queridas alunos da FAT, saudade de vocês. E vamos lá, mais um tema que eu trouxe essa semana, pensando no bem-estar, na saúde de vocês, já que essa semana houve um afrouxamento das medidas aí de isolamento social, e a gente tem que ir se preparando para nosso novo normal, se preparando para voltar às nossas atividades. Então, o pessoal fica muito preocupado em usar máscara, fica muito preocupado em usar o gel e etc. Né? Mas a gente pouco ouve falar sobre o nosso sistema imune. Porque o que vai proteger a gente não é a máscara nem o gel, na verdade é o nosso sistema imune. Por quê? Porque a gente está exposto não só ao vírus que está por aí. Nós temos junto com ele outros milhares de vírus por aí. E a gente convive com eles. Né? Por quê? Porque o nosso sistema imune dá conta. O problema é quando esse sistema imune não dá conta. O problema é quando a gente tem complicações, comorbidades, né? Que é então, pressão alta, que fala que é o grupo de risco. Por quê? Porque por conta dessas outras doenças, dessas outras patologias que faz com que o sistema imune fique abalado. Então, é por isso que é um risco maior, ok? Mas se a gente está no sistema imune ok, cuidando bem dos outros fatores da nossa saúde e muito da nossa energia vital, a gente dá conta de passar mesmo com o sofrimento, né? Mesmo com as dores, o que a gente passa normalmente quando tem uma gripe forte, quando tem pneumonia, algumas pessoas têm todo ano, às vezes passa por crises asmáticas, então sabe que realmente quando atinge a respiração, a nossa capacidade pulmonar, as dores do corpo, sempre vai ter aquele período de convalescência que a pessoa vai ter esses sintomas que não são agradáveis para ninguém, certo? Mas o que é importante? O sistema imune está bem ativado. Então, a aula que eu trouxe hoje é sobre o timo. Então, o timo é uma glândula que nós temos que participa, está totalmente ligada ao nosso sistema imune, e a gente precisa, então, estar com esse timo ativado para a gente poder sair sem receio e com confiança de que a gente dá conta do trabalho, certo? Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre o timo. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. E vamos lá. Por favor, suma dessa. Isso, muito bem. Vamos lá. Então, a glândula timo é a chave da nossa imunidade, da nossa energia vital. Então, vocês já sabem que eu sempre falo, somos seres energéticos, e a gente tem um biocampo, que a gente está interagindo com tudo que está à nossa volta. A gente viu em todas as outras aulas, da glândula pineal, da nossa conexão, né, com a nossa coerência cardíaca. Então, todas essas aulas vieram para mostrar que nós somos seres que estamos interagindo, mas que a gente tem uma coisa muito além do nosso físico. E esse campo que nos permeia, que é o biocampo, que é a nossa frequência vibratória, o nosso campo eletromagnético, ele vai interagir com tudo. E isso não tem a ver só com a proximidade, pertinho. A gente interage com o planeta, com o universo. E a gente está sob influência desse biocampo. Né? A gente viu lá na pineal que a gente tem um ciclo, o nosso ritmo circadiano, que tem a ver com as marés, tem a ver com a lua, tem a ver com várias coisas que a gente viu na aula. Então, o timo também tem essa ligação
com o biocampo. Okay? E é tão interessante que a palavra timo, né, ela vem do grego, que é timos, e vem aí dizendo o que é timo. Lá atrás, quando eles colocaram esse nome nessa glândula, tem a ver com energia vital. Então já mostra aí que a gente tem esse biocampo interferindo na nossa vida. Então, ele cresce quando estamos contentes, ele encolhe pela metade quando a gente está estressado. Então, veja bem como ele tem a influência do nosso estado emocional. Então, ele é pequenino e desconhecido de muita gente, mas ele tem uma responsabilidade enorme no nosso sistema imunológico, e a falha nesse sistema pode fazer com que a gente fique mais suscetível às infecções, a que micro-organismos que a gente convive acabem fazendo mal, e tem muito a ver com as doenças autoimunes, ok? A gente vai ver mais para frente. Então, o timo da gente, ele se comporta aí como uma central telefônica, por onde passam todas as ligações, tá? Então, ele faz ligação fora e ele faz ligação para dentro da gente. Então, essa comunicação tem duas mãos aí. Então, todos os dias a gente convive, né, com os micróbios, com as toxinas, e o nosso corpo o tempo todo está produzindo células de defesa, porque senão a gente não duraria, né, alguns minutos após o nascimento. E observem que a criança nasce, ela já tem uma imunidade, né, que trouxe da mãe, tem uma imunidade que é nossa inteligência divina, né? Uma inteligência, o corpo ele foi projetado de forma que a gente tenha realmente uma inteligência, que é a salutogênese, né? Que é o início do nosso estado de saúde. Então, o corpo tem uma inteligência, as células têm uma inteligência muito grande. Então, a gente já nasce com uma certa inteligência e a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E a gente empresta essa informação de imunidade da nossa mãe, de tudo que ela passou também. E depois, ao longo do tempo que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando, então, através de outros sistemas, a gente vai ativando, então, algumas vacinas logo no início, e a gente vai adquirindo elementos através da nossa alimentação, para dar o recurso para o nosso organismo desenvolver essas células que vão ficar especialistas, então, em outros agentes que ao longo da vida a gente vai tendo, agentes microbianos que a gente vai tendo ao longo da vida acesso, né? Vai tendo contato. E um detalhe curioso aí é que o timo fica encostado no nosso coração, né? Então, o timo no nosso externo, aqui atrás do nosso externo, logo abaixo da nossa garganta aqui, a gente tem o timo, e mais um pouquinho para baixo, grudadinho já nele, a gente tem o nosso coração. E o curioso é que o timo fica encostado no coração e acaba ganhando todos os créditos em relação aos sentimentos, emoções, decisões, jeitos de falar, tal, né? Porque a gente fala, na outra aula a gente viu que a gente sente realmente com o coração. Por quê? Porque o coração tem neurônios. Então, o nosso coração sente, o nosso coração pensa. E logo encostadinho nele ali, a gente tem também o timo. Então, os dois juntos vão fazer toda uma conexão aí. Então, nas outras filosofias, né, energéticas que a gente falou dos chakras lá, o timo e o coração estão localizados ali no chakra cardíaco. Então, a gente vai sentir também pelo timo, o timo vai se ressentir, né, pelo que a gente vibra emocionalmente. E para a gente só entender um pouquinho a anatomia do timo, então ele situa-se aí, ó, logo abaixo que eu falei da garganta, aqui tem as clavículas aqui, um do lado e do outro, e logo abaixo a gente tem o timo. E abaixo do timo ali, a gente tem o coração bem grudadinho nele.
ok? A cor do timo varia, então logo quando é bebê, vai ser bem vermelhinho. Depois, na adolescência, nos primeiros anos de vida, ele vai começando a ficar mais branco, acinzentado, e no final, né, na maturidade, a gente vai ter um timo mais amareladinho, porque ele vai perder peso, perder tamanho, e vai ter um infiltrado de tecido adiposo mais entre eles. Então, ele vai diminuir, a gente vai ver no outro slide aí, tá? Então, esse é o formato do timo. Então, aqui é um timo pequenininho, e aí aqui a gente tem aumentando o timo grandão. Se a gente cortasse o timo, então ele feito, parece um pulmãozinho, né? Um lado um pouquinho maior que o outro, e se cortar ele no meio aqui, a gente tem a região da medula, que é essa parte mais de dentro, e o córtex, que é a beirada, né? A parte mais periférica aqui, que é, então essa parte é o córtex do nosso timo, e a parte mais interna é a medula. Então a gente tem células jovens aí, células que vão ter que proliferar bastante, porque ao longo da nossa vida elas têm uma função essencial de proteção do nosso organismo. E a fisiologia do timo, né? Quando o bebê é pequeno, aí a criança até numa fase que vai mais ou menos de recém-nascido aí até 2, 3 anos, né? A gente vai o timo ele pesa bastante. Então, se a gente olhar aqui, ó, o pulmão, o coração, e olha o tamanho do timo do bebê, né? Ele é grande para o tamanho dele com relação ao timo, e o timo precisa ser grande mesmo, porque ele tem que dar conta de muitas peripécias que a criança faz, né, que a gente faz, e tem que andar no chão e coloca as coisas na boca. Então, ele precisa estar bem ativo nessa fase, então ele é bem grandão, ok? Depois, com a puberdade, ele vai diminuindo, então de 30 a 40 gramas aí. E depois, na verdade, ele ainda está, né, de 30 a 40 gramas, mas depois ele vai diminuir, então de 6 a 16 gramas de 5, algumas literaturas mudam um pouquinho aqui, ok? Mas ele vai diminuir na maturidade, ok? Ele está produzindo o hormônio que é a timosina, é um potente estimulador do nosso sistema imune, porque ele vai, esse hormônio, lembra que os hormônios são os mensageiros, né? Estão sempre informando o que tem que ser feito no corpo. E ele vai, então, reforçando o nosso sistema linfático, né? Que são os linfócitos das nossas células de defesa, para que o trabalho continue sendo feito ao longo da nossa vida, ok? Então, só para a gente ter curiosidade aqui, o tamanho de quando é um bebê, mais ou menos na fase de adolescente e adulto, e depois, quando na maturidade, ele vai encolher. Mas isso não quer dizer que ele vai perder a função, ok? Tanto é que o exercício é para a gente estimular a função dele. Ele pode ser pequenininho, mas ele pode ser eficaz, ok? Algumas patologias as pessoas nascem sem o timo. Algumas doenças, por exemplo, quando vai fazer a cirurgia do coração, né, para abrir, como rasga o peito, quando é a cirurgia aberta mesmo, que tem que abrir o externo, muitas vezes eles retiram o timo, então, para poder ter acesso melhor ao coração. Então, o corpo vai ter que se usar de outras regiões para trabalhar com o nosso sistema imune. Okay?
Engraçado é que, às vezes, o médico não fala, né, quando faz a cirurgia, principalmente crianças que nascem por Down, que acaba tendo muito problema cardíaco, algumas síndromes em bebês que acabam tendo que fazer cirurgia cardíaca, tira o timo. Então, é importante que se saiba isso, por quê? Porque a gente tem que dar uma atenção especial a trabalhar o sistema imune de outras formas. Okay? Vitamina D, por exemplo, que é um pré-hormônio fantástico para trabalhar com a nossa imunidade. Então, tomar sol é fundamental para a vida. E se não toma sol, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar vitamina D3 para estimular o nosso sistema imune através desse pré-hormônio. Lembrando que o corpo não funciona se não tiver os hormônios, né? Eles são os mensageiros que fazem o nosso corpo funcionar. E olha aqui como ele acontece, né? O timo é uma glândula que é um verdadeiro centro de capacitação dos linfócitos T. Essas células que comandam nossas defesas quando algum agente invasor coloca a nossa saúde em xeque. Essas unidades são fabricadas na medula óssea, que a gente conhece como tutano, né? O tutano do nosso osso é a nossa medula óssea, diferente de medula vertebral, que é da coluna. Estou falando da medula óssea, que é aquele tutanozinho que a gente tem dentro dos ossos, principalmente os ossos longos. Tá? Então, lá, essas células são fabricadas lá na medula óssea e depois elas migram através da corrente sanguínea até o timo. Então, lá no timo é onde elas vão aprender a ser células de defesa. Então, elas são fabricadas na medula óssea, né? Então, no externo, a gente tem medula óssea, né? No externo, a gente tem nas costelas, nos ossos longos, fêmur. Na criança, então, ela é uma super produtora de células de linfócitos e porque precisa, né? A gente viu, vai depois então para a escola. Qual é a escola dos linfócitos? Para eles aprenderem a ser células de defesa. É o timo. E aí depois que eles são produzidos, aqui ó, a gente está vendo a medula óssea, né? O tutano. Aqui é o do fêmur, mas nos outros ossos também, que eu falei, do externo, costelas, etc. Através da corrente sanguínea, eles vão chegar até o timo. Aí, a partir de lá, eles vão aprender a ser células de defesa e vão ser mandados para o corpo. Para onde essas células de defesa, depois de treinadas, vão? Vão para as tonsilas, né? A gente fala tonsila palatina, na verdade são as nossas amígdalas, tem as nossas tonsilas também nasais, que são adenoides, a gente tem o baço, os gânglios linfáticos, né? Então, aqui também, quando tinha amidalite, né? Ou qualquer problema na região de ouvido, de dente, que a gente sente aquelas, que o pessoal chama íngua, né? Que fica aquela bola crescidinha, na verdade, ali são os linfonodos. São os gânglios linfáticos que estão se defendendo de algum agente externo, alguma coisa que esteja fazendo, que seja estranha ao nosso corpo. Então, uma pessoa tem otite, tem inflamação no dente, né, um agente bacteriano, infeccioso, viral ali, o que acontece? Toda essa região aqui vai ficar alerta e vai ter uma guerra entre o micróbio e o sistema linfático. Então, por isso que aumenta as glândulas, né, os linfonodos, aliás, eles vão aumentar porque eles estão em plena guerra. E então eles ficam aumentados, sinal de que o corpo está tentando se defender de alguma coisa, ok? Aí tem na região das axilas, por todo o corpo a gente tem sistema linfático, a gente tem esse sistema de defesa. Mas em algumas regiões, as articulações, a gente tem um acúmulo maior desses gânglios linfáticos. A gente tem nos intestinos, nossa, o nosso intestino, por isso que é muito importante cuidar da saúde do nosso intestino,
Porque além da gente ter os neurônios que a gente tem que defender no nosso intestino, a gente tem ali uma gama grande do nosso sistema linfático trabalhando proteção do nosso corpo. Então, se a gente não come bem, se a gente não cuida do intestino, não vai cuidar dos nossos pensamentos, né? Porque a gente tem uma ligação aí com o nosso pensar, por isso que a gente fica enfesado quando não está cuidando bem do nosso intestino, nem consegue nem pensar direito, mas também o nosso sistema imune fica deficitário e por isso as pessoas de idade precisam ter bastante cuidado e fazer a modulação intestinal, que é o cuidado não só com a nutrição, mas também com o nosso sistema imunológico e com o nosso sistema neurológico, ok? As pessoas de idade que acabam não comendo bem, não têm uma alimentação adequada, acabam ficando com o sistema imune muito alterado e com problemas, com sintomas neurológicos também, ok? Daí é para uma outra aula que a gente entra um pouco mais nisso, mas a professora Adelaide, que trabalha com a modulação intestinal, pode falar bastante para vocês sobre isso, tá bom? Que mais aqui que a gente vai ver? Vamos ver o que acontece aqui. Como eu falei, o timo é a escola das forças especiais, é para onde os linfócitos vão para aprender a ser combatente, né? Então, esses linfócitos vão passar por treinamentos e aí eles vão ser capazes de reconhecer e atacar as células, né? Então, o que ele vai aprender? Ele vai aprender a olhar um agente, um micro-organismo ou qualquer célula do nosso corpo e identificar lá, isso é do corpo, isso daqui não é do corpo. Ou isso é do corpo, e no caso de um vírus, por exemplo, o vírus, ele só tem membrana e ele tem um pedaço de DNA. Ele é diferente das bactérias. E ele se infiltra na membrana, através da membrana da nossa célula, ele se infiltra ali dentro e vai usar a estrutura da célula para se multiplicar. Então, ele chega depois que ele entra lá, com a informação que ele contém, ele vai falar para a célula, agora você não obedece mais o corpo, você vai obedecer a essa informação que eu coloquei dentro de você, e a partir de agora você vai multiplicar, né? A gente vai se multiplicar aqui, né? Você vai multiplicar essa informação. E então as células, os linfócitos, eles vão aprender a olhar para a célula, ver que é uma célula, mas ela está invadida. É diferente dos linfócitos olharem e verem uma bactéria, um fungo ou um outro agente, né, que vai ser bem diferente da célula. Mas eles têm que aprender agora a olhar a célula e ver que é uma célula, mas ela está invadida, que é no caso do vírus, ok? E então eles vão ficar esse tempo nessas forças especiais aí aprendendo a diferenciar todos as membranas e diferentes agentes que a gente tem no corpo, então o nosso e o que vem de fora, o que faz mal e o que não faz mal, e depois todos vão passar por uma prova, tá? Então, realmente, eles vão ser testados se eles reconhecem ou não reconhecem os agentes patológicos, né? Aquilo que provoca doença no nosso corpo. E incrível, gente, é que a gente tem aí só de 3 a 5% dos que passam nesse teste, né? De todos os linfócitos que foram enviados para lá, fizeram treinamento e na hora da prova prática, eles vai ter só de 3 a 5% que vai ser mandado para o resto do corpo para defesa, ok? E o corpo é tão inteligente que esses outros 95, 97% que não passaram na prova prática, eles sofrem uma apoptose, que o que acontece é que eles se suicidam. Bom, na verdade,
essas células, elas são reabsorvidas pelo nosso corpo. Elas têm uma morte programada e aí elas perdem a função e aí elas são... a gente tem umas células que vão lá e fazem a limpeza, fazem uma faxina, e esses restos mortais aí são limpos do nosso corpo, ok? Bom, então a gente tem as células T, as células B, as células NK. O que acontece com as células NK, que é Natural Killer, são umas células especiais. Os especiais realmente são os soldados mais treinados que a gente tem. E eles são bem treinados para realmente combater as infecções e eliminar as nossas células doentes. Então, só para a gente ter uma noção grande aqui, é uma célula aqui, target, né, que é o alvo, e essa célula amarelinha aqui seria, então, as células natural killer, né? Elas sabem realmente identificar e aí eliminar esses agentes infecciosos aí do nosso corpo, tá? O que acontece com o sistema imune é por alguns fatores, que eu nem vou entrar aqui nele, mas que acontece que o corpo acaba atacando a própria célula do organismo, né? Como se ela não identificasse que aquilo faz parte da gente, e aí ela pode causar um estrago, porque em vez de atacar uma célula que fosse externa, um agente, ela acaba fazendo isso com o próprio organismo, ok? E muito das nossas doenças autoimunes, na verdade, são provocadas por agentes externos, que faz com que esses agentes do nosso corpo, agentes secretos aí, especiais, não reconheçam, né? Mas, na verdade, essa célula, ela está doente, ela precisa de ajuda, ela não precisa ser eliminada, ela precisa ser tratada, né? Então, isso que provoca, essa doença autoimune que provoca, não é que Deus errou, não é que a engenharia genética sideral errou, são fatores externos que vão provocar isso no nosso corpo, tá? Outra aula a gente conversa disso também. E salutogênese que eu falei, né? O princípio da saúde. A gente tem uma inteligência cósmica, uma inteligência biológica celular, e o timo tem grande importância nessa consciência celular, nesse sistema imunológico, ok? Por quê? Porque ele recebe as informações dessa consciência inteligente por via, por exemplo, da glândula pineal. Então, na aula lá eu falei, né, da glândula pineal, que é a nossa anteninha com o cosmo, ela está o tempo todo né, recebendo informações. Essa anteninha vai passar ali no nosso sistema límbico, que dá o tálamo, a gente tem a hipófise, tudo ali vai acontecer a mágica de liberação de hormônios que vão ser mandados para o nosso corpo para fazer as mágicas que acontecem, né? Tudo acontecer no nosso corpo. Então, o timo, ele tem essa ligação, como eu falei da coerência cardíaca, lá que a gente tem a comunicação dos nossos neurônios do coração com os neurônios do nosso cérebro, fisiologicamente, a gente também tem energeticamente essa comunicação. Então, o timo sofre influência, sim, do nosso campo bioenergético e que essa malha, né, esse campo eletromagnético aí, que está interligado com tudo e com todos, né, desde o macrocosmo ao microcosmo, e é o centro distribuidor dessa inteligência para o corpo. Então, o nosso timo, ele recebe informações e aí ele distribui essas informações para o nosso corpo. Então, tanto fisicamente, fisiologicamente, quanto energeticamente isso acontece. Então, a gente percebe que ele tem fortes relações com as emoções,
É o primeiro ponto do corpo a responder às emoções, né? Porque é muito impacto que a gente tem de notícia, tal, a gente vai sentir, lembra do chakra cardíaco, sente no coração, né? Porque o coração sente por conta dos neurônios, mas também o timo vai encolher. Lá no primeiro slide já falei, ele pode expandir, ele pode encolher. A gente sente o peito no peito, sente aquela angústia no peito, toda essa região aqui do nosso externo, onde está o nosso coração e o nosso timo. E ele, energeticamente, é como um escudo, porque a gente fica, né, tem um impacto de muitas coisas que acontecem aqui na frente. A gente vai sentir, vai ver, vai escutar, e tem muito a ver com o nosso escudo energético. Então, se é um escudo energético, ele tem que estar forte, firme, né, para segurar o tranco. Então, sentimentos de alegria, tristeza, desânimo, cansaço, né? Sensação de bem-estar ou não, a gente vai sentir nessa região aqui do peito. Então, quando a gente está triste, principalmente, as emoções que mais vão atingir o timo é tristeza, medo e raiva. Então, vamos pensar agora, né? Se as pessoas estão muito ligadas às informações, se as pessoas ficam muito indignadas, elas estão com muito medo, porque elas estão à mercê das informações que estão chegando, e muitas vezes as informações estão chegando por vias não tão fidedignas assim, né? Informações não tão com intenções, né? Muito digna. Então ela vai ficar o quê? Com medo. Ela vai ficar com raiva, que a gente vai ver aí. Elas vão ficar muito triste pela condição. O que está fazendo com o timo? Encolhendo, encolhendo, encolhendo. Como que está o sistema imune? Né? Então, aquilo que podia não fazer um estrago grande, acaba fazendo um estrago grande. E as pessoas vindo a sucumbir por conta disso, ok? E a gente tem os momentos de euforia e paixão aí, que eu falei, né? A gente sente aqui no peito também essa sensação, as sensações boas. São muitos os sintomas que possuímos no dia a dia, pode estar relacionado, então, com o funcionamento do sistema imunológico, né? Consequentemente do nosso time. Então, por isso que tem que tomar conta, o que eu estou vendo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, que vai influenciar tudo aí no nosso campo, né, o biocampo energético, e automaticamente, lembra as moléculas da emoção, vem para a química do corpo. Então, algumas situações aí, por exemplo, desprezo amoroso, dores, mágoas, a falta de perdão, muito julgamento, porque fulano, porque ciclano, porque meu pai, minha mãe, governo, etc. Fica no mimimi, no pensamento, na historinha que fica contando ali na cabeça, remoendo, né? Que a mágoa é má água, né? No corpo é todo de 80%, 75% de água. Imagina que você está modificando suas células aí, né? Então, outra coisa também, o timo, ele é um órgão, né, uma glândula que ela está muito ligada às sensações. E as sensações, os sentidos, vem muito por quê? Pelos olhos, ouvido, né, nariz, boca, tato. Então, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você come, aquilo que você cheira, aquilo que você toca. Por quê? Porque tudo isso traz lembrança. Então, uma coisa que você sente, um cheiro de uma comida, você pode ir lá para uma época da sua vida que foi boa ou foi ruim. Se foi boa, você se enche o peito de felicidade. Se era um cheiro que te lembra alguma coisa ruim, você vai encher seu corpo de o quê? De uma química prejudicial. Então, textura, temperatura, som. Então, as músicas, ou som alto, vibração, aquilo que depende da frequência, do ritmo, da frequência daquela música, as batidas podem fazer mal para você, você tem um mal-estar ou não. Eu lembro que eu falo que quando eu escuto heavy metal, essas músicas muito pesadas,
eu sinto ânsia de vômito, né? Eu sinto as vibrações aqui no meu peito e isso há uma interferência no meu biocampo e eu sinto fisicamente, né? Fisiologicamente, ânsia de vômito. A gente tem que tomar cuidado com o que está escutando, né? Se está escutando muito essas músicas de dor de cotovelo, como que o pessoal chama? Eu esqueci o nome agora. Sofrência, né? Olha o nome, sofrência. Como você vai ficar inundado de quê, né? De boa química? Não, né? Luzes intensas também, né? A gente vai ter tudo que vai influenciar esse campo aqui. Então, por isso que às vezes pisca aquelas luzes piscantes, vermelhas, escuras, tal, vai mudar a fisiologia do corpo. A pessoa vai sentir, ok? Doenças crônicas, né? Lógico, quando a gente tem uma perda seja por morte, por separação, por desemprego, todas essas situações aí, a gente pode, não sei por que nascimentos está aí doenças crônicas, mas o desemprego. Então, geralmente, quando fala em doença, a gente já pensa em mal-estar, né? Em coisa que não é agradável. Dívidas, imagina, tem, né? Responsabilidades, falta de recursos materiais, lógico, né? A escassez acaba também provocando uma desarmonia no nosso corpo e o timo tá ali na linha de frente, está sentindo tudo, tá? Então, os conflitos, decepção, relacionamento pessoal infeliz, estilo de vida como álcool, fumo, alimentação errada, falta de sono, privação de sono. Lembra? Por quê? Porque não vai atingir a pineal, a privação de sono, porque tem a ver com a melatonina. Então, o pessoal agora está muito desregrado por conta, acaba perdendo um pouco de noção de dias, da hora disso, da hora daquilo, saiu da rotina. Então, vai atingir também a produção de melatonina e isso vai ter uma interferência com a regulação da saúde do seu timo. Ali os conflitos, né, dos pensamentos, decepção. Decepção, a gente só fica decepcionado se a gente criou a expectativa. A gente está esperando alguma coisa em troca, a gente está esperando que o outro faça o que a gente acha que ele tem que fazer para a gente, ou a gente acha que ele tem que fazer como eu faço. Então, a decepção, na verdade, é quando você cria expectativa. Então, a culpa não é da outra pessoa. Quando você está decepcionado, na verdade, você cria a expectativa, então a culpa não é dela, foi o olhar que você teve para aquela situação, ok? Então a gente tem que aprender a identificar essas emoções, né, e o porquê do sofrimento da gente. Situações limites, né, catástrofes, guerras, abusos sexuais, tudo isso, né, agora é uma situação limite que a gente está vivendo, que é o isolamento agora, o recolhimento, o isolamento, o distanciamento, tudo isso que a gente está na escassez agora, né? Muitos estão em escassez, tanto afetiva quanto financeira, material. Então, isso vai sim vai reverberar no nosso corpo e no nosso time. Por isso que a gente tem que tomar bastante conta disso. E eu trouxe essa imagem aqui para falar para vocês que contra fatos não há argumento, né? Eu falo. Hoje a gente tem a medicina vibracional, a medicina frequencial, que está dentro da medicina integrativa, que vê o ser humano como um todo, não é só físico, não é só coisa da nossa cabeça, né? Isso são coisas que vêm, que ficam impregnados no nosso biocampo e vêm para a nossa esfera física. Então, na medicina vibracional hoje, na verdade, é muito antiga, que o pessoal ainda reluta em buscar essas informações, mas a gente tem muito da medicina hoje olhando para o biocampo, para esses campos morfogenéticos que têm influência sobre nós, mas a gente tem, há muito tempo atrás, já a acupuntura já trabalha o quê? A acupuntura trabalha o biocampo da gente, né? O equilíbrio do nosso biocampo. Mas a fotoquíria, que a gente tem até hospitais aqui no Brasil que trabalham com a fotoquíria,
na época que não tinha esse aparelho aqui, que mudou de nome, na verdade, né? Agora é GDV, mas a fotoquilha, ela era mais rudimentar. Ela ia pelo polegar e dava uma olhada como estava, né, esse campo, esse biocampo, e através da leitura do biocampo, eles percebiam se a pessoa estava com déficit energético, e aí vai para o físico, lógico, e eles observavam, né? E depois de fazer, vai fazendo o tratamento, ou seja, o que se preconizou de fazer o tratamento, e ao ponto de depois observar a melhora do biocampo. Então, é como se fosse uma tomografia do biocampo, né? Onde depois de um tempo você vai observar se houve a melhora mesmo bioenergética e física do corpo. E só que o bom de tudo isso é que esses aparelhos, né, tanto a fotoquilha como esses novos aparelhos aqui, que agora são bem mais modernos, fazem uma leitura de todo o campo, apesar que o que se tem no dedo se tem em volta do corpo inteiro, né? Quando eles fazem cada dedo aqui, ó, tem um reflexo em órgãos do nosso corpo, em partes. Então, o que eu tenho no mini aqui, que é no polegar, eu tenho no macro aqui, que é o corpo inteiro. O bom disso é que esses aparelhos, eles não são radioativos, eles não têm nenhuma repercussão no nosso corpo físico, como o raio-x. Então, fazer as ressonâncias magnéticas, tomos e raio-x, vai provocando uma radioatividade, e essa radioatividade que fica durante um tempinho no nosso corpo, demora uns dias até a gente liberar para o raio-x, tanto é que ela é cumulativa, né? Se uma pessoa que trabalha com raio-x fica o dia todo exposto aos raios ali, vai ser cumulativo. Ela vai desenvolver anomalias celulares. As células vão recebendo esse impacto radioativo e vão se modificando. E nesse caso aqui, desses aparelhos aqui, não tem isso. Não, ele só faz a média a impedância aqui, elétrica do nosso corpo, eletromagnética do corpo, e traduz nos aparelhos aqui. E é só você colocar o dedinho nesse aparelhinho aqui, e o computador vai fazer a leitura inteira. Então, os médicos hoje, o pessoal que trabalha com terapia integrativa e faz uso desse diagnóstico, pode observar, né, no físico o que está acontecendo, então, no campo eletromagnético aqui, e automaticamente no físico, e vai traçar uma conduta terapêutica aqui, que pode ser usada através da alopatia, da homeopatia, dos florais, de outros recursos energéticos para restabelecer esse campo aí. Automaticamente, ele restabelecendo o campo, o físico vai tendo recurso para a autocura, ok? Então, pensando nisso daqui, gente, a gente vai lá para a homeopatia, para a acupuntura, para os florais. Por que os florais vão agir? Porque os florais são energias, as energias dessas flores, que tem a ver com os estados emocionais da gente. Elas vibram nos estados emocionais de alegria, né, de bem-estar, e vai dar recurso para esse corpo, através da pessoa administrar, né? Seja passando na pele, como os óleos essenciais, que hoje tem também um recurso maravilhoso que é subcutâneo, a pessoa passa, a pessoa cheira, né? Tudo isso é a nova medicina. É a medicina de trabalhar o ser integral, é trabalhar nessa nossa energia sutil, que vai dar recurso para o nosso corpo da autocura, ok? Então, o coração que respira, né? O papel da glândula do timo na respiração do coração. Então, como ele é um portal energético e tem muito a ver com o chakra do coração, e o nosso chakra do coração ele vai estar embalado e vai ser
vai estar numa condição maravilhosa quando a gente conseguir vibrar amor, né? Quando a gente tiver essa fraternidade mesmo no nosso coração. Ele é um modulador e distribuidor do fluxo do corpo, que eu falei. Okay? Ó, no chakra do coração, o chakra mestre dos nossos pulmões, o ato de respirar, da respiração física, ativa o timo, e também o chakra do coração. Então, por isso que naquela... eles desenvolveram, então, o trabalho de coerência cardíaca, né, com aquele exercício de respirar pelo coração, e serve também para a ativação do timo. Então, quando a pessoa está em estado ansioso, que o ritmo respiratório é a primeira coisa que vai mudar, né? Ou a pessoa prende a respiração quando ela está com medo, ou quando ela está ansiosa, ela pode aumentar o ritmo respiratório, faz com que você fique com o seu chakra cardíaco embotado, né? Obstruído, encolhido. E nos estados de relaxamento profundo, que são os estados de meditação, contemplação, quando você está no lugar, vendo a natureza, observando as crianças brincando, os passarinhos, em estados contemplativos, né? De um olhar amoroso para as coisas, a gente respira profundamente, então a gente vai educando, né? Essa respiração e essa fluência energética. Então, a técnica da respiração através do coração é um sistema bioenergético para regular. Então, é pôr a mão no coração, né, na região do coração, e vai respirando, né, e respirando. E cada vez que inspira, sente como se estivesse respirando pelo coração, sentindo esse fluxo, né? Então, enchendo o coração de energia e soltando. Quando solta, e mentaliza então que está expandindo esse amor para o seu entorno. E aí você pode mentalizar para toda a sua casa, para os seus animais, para as suas plantas. Então, inspira pensando na glândula pineal, recebendo essa energia cósmica, divina, o que é que você queira se ligar. Enche o seu coração dessa energia salutar, desse amor. E quando ele expira, imagina que você está expandindo amor, expandindo essa energia pela sua casa, passando os limites da sua casa, pelos seus vizinhos, quarteirões, cidade, estado, do plano, todo, pensa, mentaliza a geografia do nosso país, emanando, e aí estendendo pelo planeta Terra, pelo cosmos, tá? Então a gente inspira amor e expira amor também, expira paz, inspira amor, expira paz. Também é uma forma da gente se conectar com essa respiração do coração, ok? Como cuidar, então? Bom, buscando conhecimento e informação, né? Mas não é só buscar informação, é praticar a informação que você aprendeu. Desenvolver consciência emocional. O que é desenvolver consciência emocional? É a gente entender que os nossos estados emocionais interferem no nosso pensar, né? O nosso sentir vai agir na nossa fisiologia. Como que eu faço, então, para entender por que eu sinto isso, por que eu sinto raiva, por que eu sinto medo, né? E entendendo tudo isso, buscando essas informações de como tomar contato, né, com essa percepção, com as sensações do nosso corpo. Vida saudável, isso daí todos os professores já falaram, vocês estão vendo isso, né? De exercício, alimentação balanceada, prática de contemplativa. Então, tudo isso que a gente, como todos os professores estão fazendo, né? Os exercícios, a alimentação e as práticas contemplativas e meditativas. Aí. Então, tem bastante recurso para ajudar esse corpo a lidar com tudo isso, ok? Quando fala de alimentação, é alimentação energética também, né? Que está colocando aí para dentro, através da visão, de escutar, está te fazendo bem ou não.
E a atenção nutricional, da nutrição emocional que eu estou falando, também com as crianças. Então, o que você fala para as crianças, a gente tem aí as crianças escutando que vão matar os velhinhos, vão matar o vô, vai matar a avó, vai... que são... que ninguém aguenta mais eles dentro de casa, porque são umas pestes, que comem tudo. Imagina, pessoal, como está o emocional dessas crianças quando eles escutam isso, que eles são um estorvo, né? Que ninguém tem paciência, que tem que mandar para a escola porque não aguenta mais. Então, como que essa criança vai se sentir? Né? Pode não afetar ela agora, mas vai ser adultos que acabam tendo uma memória, que vai ficar isso nas células gravadas, né? Então a gente vê, por que o timo da criança é grande? Né? Porque ela é pura, os sentimentos são genuínos, verdadeiros, quando elas ainda não estão contaminadas de crenças, né? Que a gente vai colocando, isso não pode, isso não deve, aquele é feio, aquele é bonito, aquele não presta, esse presta, você não faz assim, tal. Então, tem que tomar cuidado, porque o que se fala para eles, a gente pode contrair o timo deles, é grande, justamente para dar conta desse sistema imune ao longo da vida, mas também tem uma interferência do emocional. Então, a gente vai contrair o timo da criançada com tantas coisas que eles estão escutando de ruim, né? Então, a gente tem que alimentar emocionalmente eles positivamente, permitir, né, que eles brinquem, que eles sejam eles e não poluir a mente dele com coisas que não são benéficas para eles, ok? Medicina integrativa, procurem saber mais, né? A gente tem uma medicina maravilhosa integrativa agora, que realmente os médicos estão se dando conta através da física quântica, mostrando, e a neurociência junto aí, mostrando que realmente somos seres muito além do nosso físico. A gente vai ter várias aulas, e eu vou falar bastante desses recursos que a gente tem, ok? Inteligência emocional, então a inteligência emocional vem depois da nossa consciência emocional. Primeiro a gente tem consciência emocional, por que eu sinto isso, né? E a inteligência emocional é aprender o que eu faço com isso que eu estou sentindo, né? Eu estou sendo muito reativo, e isso está provocando muitos sintomas físicos e psicológicos. Então, a inteligência emocional é a gente saber como lidar, gerenciar, administrar os nossos sentimentos, ok? Por quê? Porque a gente não tem controle de tudo, então não adianta, né, entender que a vida tem certas coisas e é isso mesmo, e tá tudo certo. E não adianta espernear, se jogar no chão, porque a vida tem que ser vivida, mas ela tem alguns percalços aí que a gente tem que aprender a superar. Tá? Lembrar que tudo é passageiro, e é mesmo. Até isso que a gente está vivendo, que parece surreal, que a gente anda na rua e vê as pessoas andando na rua com máscara, sem motivo, porque não tem ninguém do lado dela. E é falta de informação mesmo das pessoas, né? Porque a máscara a gente tem que usar em lugares em que a gente tem pessoas próximas. E não andar de bicicleta de máscara, fazer caminhadas de máscara e fazer corridas de máscara, né? Porque não tem ninguém do nosso lado e o vírus não vem voando e entra no seu nariz. Porque se fosse assim, se você estivesse no quintal da sua casa, você ia ter que usar máscara. Então a gente precisa usar, né, a nossa inteligência. E não ir por qualquer informação que as pessoas falam. Então, isso é passageiro também. Daqui a alguns meses, a gente vai lembrar disso como um pesadelo, como um sonho ruim. Mas a gente vai voltar, sim, a uma rotina. Vamos ter que lidar com micróbios, com vírus, com bactérias, como sempre fizemos. Lidar com outras e outras patologias que vocês nem sabem que existe, né? E estão aí. Então a gente vai sobreviver e vai voltar a uma vida do novo normal, porque está na hora de despertar a consciência e a gente precisa
ter aproveitado esse tempo para ver além, né, da fisicalidade só, outras coisas, né? O tempo do despertar mesmo de consciência. E aí a gente conversa mais em agosto, ok? A gente vai ter mais muitos meses, muitos mais anos aí para a gente aprender ou a olhar além, né, do que está aqui só a um palmo do nosso nariz, tá bom? Bom, e exercitar a gratidão, gente. Exercitar a gratidão, gratidão, gratidão. É estar se permitindo a ter sensações maravilhosas, boas, agradecer, porque mesmo as coisas ruins são para nos ensinar alguma coisa. Então, em vez de ficar mimimi, chorando, lamentando, né, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Ok? Sejamos resilientes e agradecidos, porque isso é que faz a gente ser melhor a cada dia. Ok? Ai. E aí, ó, eu coloquei os exercícios do Timo e vou colocar junto aqui, agora, uma aulinha para a gente estimular de verdade. Então, vou mostrar um vídeo para vocês fazerem esse exercício do Timo. Então, agora todo dia, de manhã, acordou, né? Abriu o olhinho, falou, opa, oi, tô vivo, nossa, mais um dia que eu estou aqui para experienciar, né, a vida, ok? Porque tem gente que está morto em vida. Tem gente que acorda de manhã, mas não experiencia mais a vida. Experiencia só as coisas ruins. E está desconectado. Está conectado só com a dor, não está conectado com a abundância. E a gente precisa estar conectado com a abundância que a vida nos traz, ok? Então, é um exercício para acordar de manhã, opa, acordei, obrigada. Então, faz suas orações, faz seus agradecimentos, entra em estado de gratidão e vamos lá para a estimulação do timo, ok? Ativando para a gente poder sair de casa e quando estiver fora, ter convicção, ter fé, gente, fé. Fé a gente sente, fé a gente não fala, né? O pessoal fala assim, você acredita em Deus? Acredito. Acreditar não é diferente. Acreditar não é eu dizer que eu acredito. Acreditar em Deus é eu ter fé que Deus existe. E fé é uma coisa que a gente sente com as tripas, com tudo, tá? Não é só da boca para fora. A gente tem que estar nesse estado de permissão, de conexão com o divino em nós, ok? E aí o exercício que eu vou colocar aqui para vocês verem, ok? Vou sair daqui dessa tela. Vamos lá em cima. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar anexo essa aula para vocês e aí vocês assistem a hora que for mais conveniente para vocês, tá bom? Então, deixa eu só terminar aqui, vou compartilhar de novo a tela. Eu vou deixar o exercício do Timo aqui para vocês. Mas eu vou mostrar no vídeo esses exercícios aqui. Como ativar o abraço, a expansão e a mobilização, ok? E aí vocês colocam ele separado depois da aula e assiste. E espero que seja contribuição para vocês, que é sempre isso que é a minha intenção, é de poder ser contribuição para a jornada de expansão de consciência de vocês, ok? E, finalizando mais uma aula, né? Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Então, o Gandhi aí já deixou essa lição para a gente, né? Então, eu realmente fico muito feliz de
estar com vocês, nem que seja virtualmente, conversando ainda com algumas alunas pelo WhatsApp. Estou sempre disponível para a gente conversar, ok? E logo em breve estaremos juntas novamente, tá bom? Então, namastê, meu ser, saúda o ser que vocês são, tá? Então, quero que vocês sintam aí do outro lado todo o meu amor e toda a minha gratidão por estar aqui vivendo essa experiência junto com vocês, tá bom? Beijo no coração. E até mais. Beijo.